Eu acabei de assistir, na verdade faz uns minutos atrás que eu terminei de assistir o filme As Marvels. Eu tinha postado no Instagram que o filme era horrível, que o filme não valia a pena assistir, que era porque o filme é declaradamente um panfleto feminista. É um filme que exalta a diversidade, tanto que a personagem principal é uma loira, né? Eu falarei sobre ela mais tarde. A Capitã Marvel, no caso, é tia da Mônica Rambeau, que aparece nesse filme com quase 40 anos. E a terceira personagem desse filme é uma paquistanesa. No filme tem 16 anos, mas a atriz que interpreta tem 22. Eu falarei sobre elas mais tarde. Ó, esse aqui é o Patsianesh. Não, Patsiana não, desculpe, é o Shopping Cidade. Aqui eu fico meio perdido. Aqui fica, ó, aqui atrás, aqui ó. Aqui atrás fica o Parque das Laranjeiras. Aqui atrás do shopping é o... Ai meu Deus, o Jardim São Guilherme. Aqui ó, Jardim São Guilherme fica atrás. Aqui é o Parque das Laranjeiras, na zona norte de Sorocaba. E eu vou agora para a igreja na qual eu congrego, a Assembleia de Deus da Vila Nova Sorocaba, porque hoje à noite haverá um culto lá. Enquanto eu estou indo lá, eu vou explicando um pouco sobre tudo que cerca esse filme. Mas antes, eu preciso fazer o seguinte. Eu tô com um negócio gigante aqui. Ó, se você quiser pular essa parte que eu falarei agora, ó, são 2h16, se esperar dar 2h30. A partir dos 2 minutos e 30, se você quiser pular, pode pular, porque eu falarei sobre a Capitã Marvel. O que é essa Capitã Marvel? Assim, deixa eu procurar aqui. Carol Danvers. Essa é a dita cuja. Carol Danvers. Carol Susan Jane Danvers. Deixa eu fechar aqui o negócio. Aí eu vou, enquanto eu vou andando, eu vou falando. É um livro. A história dela é um livro. Por isso que eu pedi pra você pular, caso você não queira ler a história dela, porque aí é um negócio gigante. E é uma coisa mais sem pé na cabeça do que a outra. É um negócio totalmente zoado. Eu não sei quem inventou essa personagem, mas vamos lá. Deve estar o nome do sujeito aqui. Vamos lá. Carol Susan Jane Danvers é uma super heroína fictícia que aparece nos quadrinhos americanos publicados pela Marvel Comics. Criado pelo roteirista Roy Thomas. O culpado é o Roy Thomas. Roy Thomas, que é uma personagem que o cara deve ser militante de esquerda, não é possível? Pra inventar uma personagem dessas, com essas características, o cara só pode ser militante de esquerda. Vamos lá. O Roy Thomas. Ele foi criado pelo roteirista Roy Thomas e pelo desenhista Gene Colan. Danvers apareceu pela primeira vez como uma oficial da Força Aérea dos Estados Unidos e colega de Mar-Vell, super-herói da raça Kree. E o filme que eu assisti agora menciona essa raça Kree. Em Marvel Super Heroes 13, março de 1968, ou seja, surgiu em março de 1968, ou seja, já tem quantos anos? É, 55 anos. Acho que é 55 anos, se eu não estou errado. Vamos lá. Mais tarde, Danvers tornou-se a primeira personagem a usar a alcunha Miss Marvel. Miss Marvel, é Miss Marvel, pronto, tá MS. Marvel. Mas, ó, que assim, pra quem conhece inglês, existem 3 pronomes de tratamento: Mr., que é o homem; Mistress, que no caso Mr. equivale a senhor; Mistress equivale a senhora; e Miss é a moça solteira. Agora esse MS ponto aqui, eu não sei nem como é que se pronuncia, mas é Miss mesmo. Pra mim é Miss e pronto, acabou. Vamos lá.
Danvers tornou-se a primeira personagem a usar a alcunha Miss Marvel em Miss Marvel 1, janeiro de 1987, depois que o seu DNA foi fundido com o de Marvel durante uma explosão, dando-lhe poderes sobre-humanos. Estreando na era de prata das histórias em quadrinhos americanas, a personagem foi caracterizada em uma série solo no final dos anos 1970, antes de se associar com as equipes de super-heróis, os Vingadores e X-Men. E vale lembrar que o universo dos Vingadores e o universo do X-Men são dois universos paralelos, ou seja, um não se comunica com o outro, a não ser por buraco de minhoca, enfim, esses negócios aí. Quem é astrofísico, quem estuda física quântica pode explicar melhor, mas o negócio é totalmente sem pé na cabeça. Vamos lá. O personagem também é conhecido como binária. No universo dos X-Men, ela é binária. No universo dos Vingadores é a Capitã Marvel. E no universo dos Vingadores é a Capitã Marvel, e no universo dos X-Men é a binária. E Warbird, que seria pássaro de guerra, uma coisa assim. Vamos lá, em vários pontos de sua história. Nos últimos tempos, Danvers foi rotulada como a maior heroína da Marvel e possivelmente membro dos Vingadores mais poderosos da Marvel, só que não conseguiu derrotar o Thanos. Lá, se você for lá no vídeo, aqui ó, no canto superior direito, tá o vídeo sobre a árvore de Tammuz, em que eu dou um spoiler completo do filme Vingadores Ultimato, que a Capitã Marvel não conseguiu derrotar o Thanos. Quem derrotou primeiro foi o que matou o Thanos, primeiro foi o Thor e depois o Homem de Ferro. Ou seja, a Capitã Marvel não conseguiu derrotar o Thanos. Vamos lá. Em 2012, a encarnação de Danvers na Miss Marvel foi a personagem feminina mais bem classificada, na 11ª posição da lista do IGN, de 50 maiores indicadores. Vamos lá. Danvers, ó, Estátua da Liberdade aqui, ó. Estou em Nova York, acabei de chegar em Nova York, né? Ainda que seja por alguns segundos. Na verdade é a van. O negócio da van. Danvers foi destaque em outros produtos essenciais da Marvel, incluindo videogames, séries animadas, televisão e mercadorias como cartões. A Marvel Studios lançou um filme live action com Danvers titulado Captain Marvel, estrelado por Brie Larson. Larson também reprisou o papel em Vingadores Ultimato. Vamos lá, na década de 1960, que foi quando... Porque a Capitã Marvel tem aparentemente 30 anos, então ela teria na verdade 85 anos de idade, né? Se nós pararmos para pensar, se a personagem surgiu em 1968 e ela tem aproximadamente 30 anos, a aparência de 30 anos pelo menos, a personagem tem 85 anos, mas vamos lá. A personagem estreou em Marvel Super Heroes, né, em 13, em março de 1968, como uma oficial da Força Aérea dos Estados Unidos e chefe de segurança de uma base militar restrita, onde Danvers encontra o Dr. Waller Lawson, o apelido humano do herói alienígena da raça Kree, Capitão Marvel. Em uma história posterior, Danvers é pega na explosão do dispositivo Kree depois de tentar se aproximar do Capitão Marvel. Embora o Capitão Marvel consiga salvar sua vida, Danvers sofre ferimentos graves. Na década de 1970, Danvers ressurge com habilidades sobre-humanas e se torna super-heroína Miss Marvel em uma revista própria em janeiro de 1977. Inicialmente escrito por Jerry Conway e mais tarde por Chris Claremont, na série é revelado que a exposição de energia da explosão do dispositivo, chamado Psych Magnetron, meu inglês é horrível, mas vou tentar pronunciar do jeito que é para pronunciar, fez com que a estrutura genética de Danvers se fundisse com a do Capitão Marvel, transformando-a efetivamente em um híbrido humano Kree. A Miss Marvel teve uma série de aparições semi-regulares em Os Vingadores, com aparições adicionais de Defensores, Homem-Aranha, Coisa, que é aquele do Tá Na Hora do Pau, Homem de Ferro. Em uma dessas histórias, a terrorista mutante mística mata Michael Barnett, namorado da Miss Marvel. Na época da publicação da Miss Marvel 1, em 1977, o título é conscientemente e socialmente progressivo para a época, não falei? É de esquerda. Exalta o feminismo.
Isso se refletiu no uso da palavra MS, ponto, então associado ao movimento feminista. É aí a Simone de Beauvoir fazendo discípulos nos Estados Unidos. Em Denver, lutando por salário igual para trabalho igual e sua identidade civil. Aquele empoderamento feminino. Década de 1980. Em The Avengers 200, em outubro de 1980, escrito por Bob Layton, David Michelin, não sei mais, Michelin, pronto, Jorge Pérez e Jim Shooter. A Miss Marvel sequestrada, ó, aqui que vem a parte mais pesada, né? Se tiver crianças na sala, tira as crianças da sala. A Miss Marvel é sequestrada por um personagem chamado Marcus, o aparente filho de Morty, o inimigo dos Vingadores. Ó, tá muito barulho aqui. Se tiver algum problema para ouvir o vídeo, coloque um fone de ouvido, porque aqui o trânsito hoje está difícil. Acho que eu vou aqui pelo lateral, porque aqui pela avenida o trânsito está muito intenso, então vocês não conseguem nem ouvir minha voz direito. Deixa eu ver. Cadê? Onde é que eu tô? Tá. O Marcos, aparente filho de Mortos, o inimigo dos Vingadores, elevado para uma dimensão alternativa. Aí que vem a parte pesada, onde ela é submetida à lavagem cerebral, estuprada e engravidada. Por que fazer isso com ela? Ela dá à luz na Terra uma criança que rapidamente envelhece em outra versão de Marcos, que é incapaz de permanecer na Terra depois que Gavião Arqueiro, aquele que tentou salvar a vida da Viúva Negra no Vingadores Ultimato e não conseguiu, erroneamente danifica uma máquina, erroneamente danifica sua máquina, leva a Miss Marvel de volta à dimensão alternativa sem oposição dos Vingadores, que percebem que ela e Marcos estão apaixonados. Ou seja, Miss Marvel teve um monte de namorado, enfim. A pesquisadora de quadrinhos Carol A. Strickland criticou o enredo de um ensaio intitulado The Rape of Miss Marvel, o estupro da Miss Marvel. Mas por que fazer isso com ela? Citando a fala de Marcos, finalmente, depois de semanas relativas de tais esforços e admitidamente com um impulso sutil das máquinas de mortos, você se tornou minha. Nossa, quem que bolou esse negócio aqui? O cara deve ser pervertido. Strickland postulou que isso constituía estupro. Como ex-escritor do título solo... Nossa, aqui tá difícil também. Como ex-escritor do título solo, Chris Claremont também comentou sobre a inadequação do enredo. Ou seja, o cara destruiu tudo, a história dela. Claremont evidentemente desfez a história de Marcos em Avengers Annual 10 de 1981. Nessa história, revela-se que Danvers retornou à Terra cortesia da tecnologia de mortos depois que Marcos continua a envelhecer e morrer de velhice, mas é atacado pela mutante vampira e já está entrando no universo dos X-Men, que absorve permanentemente as habilidades e memórias do personagem. As memórias de Danvers são restauradas pelo Professor X, que é o líder dos X-Men, em um confronto furioso com os Vingadores sobre o fracasso em perceber que Marcos fez uma lavagem cerebral nela. Aqui no filme que eu assisti, há uma ligação entre o universo dos Vingadores e o universo dos X-Men. Vamos lá. Claremont continuou a desenvolver a personagem em Uncanny X-Men. Danvers entra no Pentágono, que é a sede da Secretaria de Estado dos Estados Unidos, né, do Secretaria de Defesa, isso, da Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, né, que é onde os grandões dos Estados Unidos tomam decisões que podem destruir o mundo, mas enfim. Enquanto limpa os arquivos do governo sobre os X-Men, também apaga todos os registros de si mesma em uma ruptura simbólica com sua vida como a Miss Marvel. Durante uma aventura no espaço com os X-Men, Danvers é mudada por cortesia da experimentação pela raça alienígena aninhada, adotando o nome de binária. Ou seja, no universo Marvel ela é Capitã Marvel, no universo X-Men ela é binária. Com base no poder de um fenômeno cósmico chamado buraco branco, Danvers se torna capaz de gerar o poder de uma estrela.
E eu explicarei mais tarde o que aconteceu no filme, né? Eu darei spoiler do filme, né? Se você não quiser assistir, eu aviso aqui. Vamos lá. Com Binária, a personagem tem uma série de encontros com os X-Men, Novos Mutantes e a equipe britânica Excalibur, bem como uma aventura solo. Claremont expandiu o incidente com a personagem Vampira, fazendo com que a persona de Carol Danvers se manifestasse dentro da mente de Vampira, às vezes dominando a personalidade de Vampira. Isso acontece com Vampira em várias ocasiões, o que resulta em um armistício, ou seja, um cessar-fogo desconfortável entre as personalidades dentro da mente de Vampira. Deixa eu ver. Depois que Vampira passa pelo portal antigo e sobrenatural chamado Portal do Destino, a persona Miss Marvel é separada dela como uma entidade independente. Dentro da mesma edição, a persona Miss Marvel é morta por Magneto. Ou seja, aqui na década de 1980 a Capitã Marvel morreu. Só que na década de 1990 acontece o seguinte: a personagem continuou fazendo aparições esporádicas e 2 edições adicionais planejadas para o título original, impedidas pelo cancelamento da revista, foram impressas em uma antologia trimestral. No mesmo ano, o personagem também foi usado extensivamente no enredo Operação Tempestade Galáctica. Até a conclusão da história, a personagem perdeu sua conexão com o buraco branco de onde ela tirava os seus poderes, revertendo ao uso dos poderes originais da Miss Marvel, mas retendo os poderes de manipulação e absorção de energia que ela tinha como Binária, embora em uma escala menor. Isso aqui está muito para minha cabeça, mas vamos lá, vamos até o final para ver o que acontece. Depois de várias aparições em equipe solo, a personagem se junta novamente aos Vingadores com o novo apelido Warbird, que é pássaro de guerra. O roteirista Kurt Busiek explorou a personagem fazendo-a desenvolver o alcoolismo. Aí o cara zoou ainda mais a mulher. Ela foi estuprada nos anos 60, nos anos 70, né? Deixa eu ver. Não, ela foi estuprada nos anos 80 e agora nos anos 90 ela virou alcoólatra. Nossa, os caras estão acabando com ela. Vamos lá. Cadê? Lutando para chegar a um acordo com a perda de seus poderes cósmicos e memórias. Denver se desgraça durante o enredo Live Free or Die e logo a suspensa sedativa. Nos anos 80 os caras fizeram a mulher ser estuprada, nos anos 90 fizeram a mulher virar alcoólatra, e agora vamos lá, o que fizeram nos anos 2000? Vamos lá. Aqui ainda nos anos 90. Depois de uma breve aparição no título de Universos Alternativos da Marvel, What If, o personagem apareceu em Iron Man, né, o Homem de Ferro, Wolverine, The Avengers, antes de fazer uma breve aparição em Mutant X. Então, ela tem uma... O Wolverine, pelo que eu li a respeito dele, pelos filmes que eu assisti dele, né, que eu assisti alguns filmes do Wolverine, os X-Men, filme solo também. Eu não assisti o Logan, mas tudo indica que o Wolverine morre no filme Logan. Eu não assisti, né, mas tudo indica que o Wolverine morre no filme Logan e ele deixa uma sucessora, que provavelmente é filha dele, não sei, com os poderes dele, para um futuro distante, assim. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, na década de 2000. Como Warbird, a personagem se retorna aos Vingadores e desempenha um papel fundamental na trama Dinastia Kang. O filho de Kang, Marcus, o Centurião Escarlate, se apaixona por ela, mas ela o rejeita, em parte porque ele a lembra de Marcus, filho do alter ego mais velho de Kang, de Mortus, que é estuprada nos anos 90. Não, nos anos 80, não. Nos anos 80, isso. Ela foi estuprada nos anos 80 e virou alcoólatra dos anos 90. O Centurião Escarlate, no entanto, ajuda a derrotar o Mestre do Mundo, um super vilão cuja tecnologia alienígena se torna a chave para derrotar Kang. No decorrer da luta, Warbird mata o Mestre e após a vitória final sobre Kang, ela exige uma corte marcial para rever suas ações. A corte marcial considera seu assassinato justificado como um ato de guerra e Carol continua como uma vingadora. Após a dissolução dos Vingadores, Warbird deixa o grupo e junto com outros antigos Vingadores como Vespa, Hank, Pym, Falcão e Magno. Falcão é o sucessor do Capitão América. Se você assistir meu vídeo sobre
Árvore de Tammuz, você verá que o Falcão é o sucessor do Capitão América. Não, deixa eu ver. Isso não está incluído no grupo Novos Vingadores, logo formado Homem de Ferro e Capitão América. Ou seja, o Capitão América e o Homem de Ferro vieram do grupo Novos Vingadores, nos anos 2000. A personagem foi então caracterizada como Capitã Marvel, uma falsa realidade criada pela mutante feiticeira Escarlate na minissérie de 2005, Dinastia M. Essa realidade satisfez o desejo subconsciente de Danvers de ser aceita. É aqui. Já que ela provou ser a super-heroína mais popular da Terra. Miss Marvel em seguida ganhou destaque novamente quando a personagem teve uma segunda revista própria, juntamente com seu colega Vingador, o Homem de Ferro. Danvers também se torna um dos principais defensores da lei do registro. Danvers também se torna um dos principais defensores da lei de registro sobre-humano durante os eventos do enredo Guerra Civil de 2006 e 2007. A história também continua em Miss Marvel, quando a personagem luta contra os heróis anti-registro liderados pelo Capitão América. Teve um filme, o Capitão América 3, Guerra Civil, mostra o Homem de Ferro do lado daqueles que queriam registrar os super-heróis e o Capitão América do lado daqueles que não queriam registrar os super-heróis. E a Viúva Negra ficou do lado do Homem de Ferro. Então, o Homem de Ferro e o Capitão América saem no braço, né? Se não me engano... qual que é o nome do sujeito? Lá, o cara que lutou na Segunda Guerra, o Capitão América, lá o Soldado Invernal, esqueci o nome dele agora. Aí aparece uma cena no trailer do filme Guerra Civil, o Capitão América e o Soldado Invernal dando um pau no Homem de Ferro. Aí no fim, não sei o que acontece, né? Eu não lembro a sinopse, mas o Homem de Ferro e o Capitão América fazem as pazes. Mas vamos lá. Onde é que eu parei? O enredo tem grandes consequências para os Novos Vingadores, que estreia na série de 2007, Poderosos Vingadores, com Danvers como membro. Danvers entra em um relacionamento com um membro Magnum, que aparece em uma série crossover com os Transformers. Os caras me fizeram até Transformers no meio aqui. Se torna líder dos Poderosos Vingadores. O personagem faz um acordo com o Tony Stark, né, o Homem de Ferro, diretor da S.H.I.E.L.D., para liderar uma equipe de ataque secreta chamada Operation Lightning Storm, cuja missão designada é a eliminação de supervilões antes que eles se tornem ameaças globais. Miss Marvel é capturada pela Ninhada na Ilha Monstro, onde ela encontrou a Rainha Ninhada. Um confronto intenso seguiu, durante o qual os poderes da Miss Marvel são temporariamente desativados, forçando-a a lutar contra a Rainha Ninhada como Carol Danvers. Em um ponto, ela é despojada de suas roupas civis e foi forçada a vagar pelo espaço até que ela fosse capaz de acessar os seus poderes. Miss Marvel também desempenha um papel significativo no enredo de Invasão Secreta, no qual os membros da raça alienígena Skrull se revelaram ter se infiltrado secretamente na Terra ao se fazer passar por humanos. Ela faz amizade com o impostor Skrull do Capitão Marvel e prova para ele que ela não é uma Skrull, revelando detalhes íntimos sobre sua vinda juntos. No final da guerra com os Skrulls, Norman Osborn é colocado no comando da equipe registrada dos Vingadores. Norman Osborn não é o... eu não lembro. Norman, nossa, não é estranho. Recusando-se a servir sob as ordens de Osborn, a Miss Marvel foge da Torre dos Vingadores e se junta aos Novos Vingadores, tornando-se a segunda em comando. Osborn nomeia a ex-membro dos Thunderbolts, Rocha Lunar, Carla Sophie. Carla Sophie é o nome do... acho que é o nome do alter ego humano, sei lá. Como a nova Miss Marvel para sua equipe Vingadores Sombrios. Rocha Lunar usa uma variação do traje original de Marvel, no caso da Carol Danvers. Engenheiros de Osborn travam uma batalha que resulta em sobrecarga de poderes de Danvers, causando sua aparente morte. Você morreu 2 vezes já. Ela foi estuprada nos anos 80, virou alcoólatra nos anos 90 e morreu. Aí agora nos anos 2000, morreu de novo. A personagem Rocha Lunar assume o papel título na série Miss Marvel. Danvers retorna com a ajuda dos Novos Vingadores, um grupo de embriões MODOK, criações da organização e ideias mecânicas avançadas, e um personagem conhecido como narrador, e reclama o título de Miss Marvel de Carla Sophie.
O uso crescente de Carol Danvers como uma personagem proeminente em muitos arcos da história ao longo dessa década eventualmente levou um comentarista a notar que ela agora é a heroína premier da Casa das Ideias. Década de 2010. Na conclusão do segundo volume de Ms. Marvel, Carol Danvers luta contra sua antiga inimiga mística e um clone do Capitão Marvel criado pelos Skrulls durante a invasão secreta. Nossa, os caras viajam demais, mano. Os caras viajam demais na maionese. Durante a invasão secreta, depois de realizarem uma série de tragédias em templos pertencentes à igreja de Allah. E o filme que eu assisti hoje fala sobre Allah, né? Mais tarde eu explico. Uma igreja dedicada a Marvel. Danvers depois ajuda as forças aliadas de Steve Rogers, né, o Capitão América, contra o Patriota de Ferro durante o cerco de Asgard. Asgard é a terra do Thor. As coisas se misturando aqui. Danvers também começa a desenvolver uma amizade com o Homem-Aranha. Embora ele a enfureça na primeira vez em que eles trabalham juntos, os dois se aproximam quando ele ajuda durante o enredo do Reinado Sombrio, e mais tarde ela admite ter sentido mesmo por ele. Ou seja, o Homem-Aranha já tem 3 mulheres. O Homem-Aranha tem a Mary Jane, tem uma outra, e agora a Capitão Marvel também. É muito zoado aqui. Vamos lá. Cadê? Ai meu Deus. Após a conclusão do enredo do cerco, a Ms. Marvel retorna como personagem regular no segundo volume de The New Avengers. Deixa eu só ver que oração aqui pra ver se dá tempo. Pera aí. Ai meu Deus, não tô vendo o horário aqui. 26. Dá tempo. Vamos lá. Deixa eu ver. Em julho de 2012, Carol Danvers assumiu o manto de Capitã Marvel, uma série em andamento escrita por Kelly Sue DeConnick com a arte de Dexter Soy. Danvers veste um macacão e explora seu próprio passado. Ao descrever seu argumento para a série na WonderCon 2012, DeConnick disse que poderia ser resumida em Carol Danvers como Chuck Yeager. Ela disse que a série contemplaria o que a lenda do Capitão Marvel significa para Danvers, como ela usa e como o resto do universo Marvel reage. Em 2013, Carol Danvers estrelou o enredo crossover Captain Marvel Avengers Assemble, The Enemy Within. Na história, Danvers e seus companheiros de equipe Vingadores lutam contra Young Rod, o comandante Kree que foi responsável pela explosão que causou a Danvers seus poderes. Ao derrotar o Kree, Danvers perde suas memórias. Aí começa a amnésia da Carol Danvers, na década de 2010. Em novembro de 2013, a Marvel anunciou que Danvers se uniria aos Guardiões da Galáxia. Outro negócio em Free Comic Book Day, Guardians of the Galaxy, maio de 2014, de Brian Michael Bendis e Sarah P. Kelly. Em maio de 2014, a Marvel lançou um 8º volume de Captain Marvel, escrito novamente por DeConnick, estrelado por Danvers no papel título, mas desenhado pelo artista David Lippett. Durante o enredo de 2015 de Guerras Secretas, Danvers encabeçou sua própria série de tie-in, não sei o que é isso, Captain Marvel and the Carol Corps, co-escrita por DeConnick e Kelly Thompson e desenhada por Lippett. Na série, Danvers lidera um esquadrão de elite de pilotos de caça femininas estacionados em uma base aérea chamada Hala Field. Olha o Hala aqui de novo. Onde ela é a única a ter superpoderes. Isso leva o grupo a ajudar Danvers a responder perguntas sobre sua origem, o que a coloca em conflito com as forças controladoras do Battle World. Durante o enredo, Danvers torna-se um membro da Air Force, a equipe feminina de Vingadores do Battle World. A série, escrita por G. Willow Wilson, continuou na campanha de relançamento da Marvel All New, All Different Marvel, que se seguiu a Guerras Secretas com Danvers em um papel-chave. Continuando com All New, All Different Marvel, Danvers estrelou o 9º volume de Captain Marvel, escrito por Tara Butters e Michelle Fazekas. Tô com falta de ar. Showrunner da série de TV Agent Carter, com arte de Chris Anka, que estrelou em outubro de 2015. A série, 8 meses depois de Guerras Secretas, vê Danvers assumindo as responsabilidades da SWORD, agência militar que anteriormente era designada para proteger a Terra das ameaças intergalácticas. Ai meu Deus. A editora Sana Amanat disse: este é realmente o próximo nível para Capitão Marvel. Carol é realmente um soldado, uma comandante e também uma diplomata. Estamos realmente tentando construir esse complexo espacial e esse mundo espacial. Na mesma época, Danvers também se juntou ao grupo Supremos.
O roteirista da série, Ewing, disse: Carol está atualmente dirigindo a tropa Alpha, que é a principal agência espacial da Terra. Ela viu os altos e baixos do negócio dos super-heróis e saiu do outro lado. Neste momento, Carol está em ascensão culturalmente. Peraí. Deixa eu ver. Onde é que eu parei? Tanto no universo quanto fora dele. A história de Carol and the Ultimates é muito sobre suas ligações com o mundo comum de super-heróis e sobre a tentativa de formar uma ponte entre esse mundo e o mundo dos Supremos. Em 2016, Danvers desempenhou um papel predominante no enredo Guerra Civil 2, cuja minissérie central foi escrita por Brian Michael Bendis, ilustrada por David Marquez. Na história, Danvers é a líder de uma facção de super-heróis que desejam usar o poder precognitivo de Ulisses para fazer o perfil das pessoas que, em suas visões, cometerão crimes futuros. Isso tem a ver com o enredo de um filme, não lembro o nome do filme agora. Mas vamos lá. Após a conclusão de Guerra Civil 2, Danvers estrelou The Mighty Captain Marvel pela escritora Margaret Stoll, acho que é alemã. Deixa eu ver. E o desenhista Ramon Rosanas, que vê Danvers se tornando um nome familiar. Stoll, acho que é alemã, Stoll, explicou: ela será uma das heroínas mais populares do planeta, mas não é algo com que ela se sinta confortável. É claro que ela perdeu muitas pessoas que ela amava, tanto que o filme que eu mencionei, que eu assisti, fala sobre isso, mas logo explicarei. Então ela tem que lidar com isso também. Dito isso, ela ainda tem um trabalho para fazer como comandante da tropa Alpha. Sua última missão é recrutar e treinar novos cadetes. Também trará consigo um perigo misterioso que ameaçará tudo que Carol construiu. A partir de julho de 2018, Danvers encabeçou uma minissérie intitulada The Life of Captain Marvel, de Stoll, do desenhista Carlos Pacheco, acho que é brasileiro. A série é descrita como uma releitura da história de origem de Danvers, mas Stoll insistiu que não é uma reinvenção, explicando: você olha através de uma lente diferente. Não é nada que você espere, nada que tenha visto acontecer, mas lá serão partes de sua vida que mudam o contexto do que você viu antes. Então está dizendo o outro lado da história, de como ela veio a ser. Stoll também disse que haverá semelhanças com o vindouro filme de 2019, mas o filme é coisa sua. A série revela que a mãe de Danvers era Kree e que a explosão que for responsável por apenas despertar os seus poderes pré-existentes dos seus genes Kree e não fundir o seu DNA humano com o DNA Kree de Marvel, como foi originalmente escrito. Ai meu Deus, tô cansado. A personagem está programada para estrelar o 10º volume de Captain Marvel, escrita por Thompson e desenhado por Carmen Carneiro. A história mostra Danvers retornando para Nova York após um período no espaço e se reconectar com aliados e amigos como Homem de Ferro e Mulher-Aranha, além de explorar novos relacionamentos. Thompson brincou: definitivamente haverá algum romance e pode ser alguém que todos nós conhecemos e vimos antes na Marvel Comics. Só se ressuscitaram o Tony Stark, porque o Tony Stark morreu. Se você assistiu Vingadores Ultimato, você sabe que o Homem de Ferro morreu. Mas vamos lá. Vou terminar logo esse negócio. Personalidade. Carol é uma mulher brilhante e ferozmente independente. Aqui vai o feminismo. Aqui, declaradamente feminista. Com uma personalidade forte e uma força de vontade indomável. Ela persegue seus objetivos e sonhos ao máximo, lutando contra qualquer adversidade e não permitindo que nada atrapalhe seu caminho. Indo contra a tipificação de gênero e também contra os desejos de seu pai dominador, ela sonhava em se tornar uma piloto de caça e rapidamente alcançou seu objetivo através de pura determinação e trabalho duro, aprendendo um grau incomum de autoconfiança no processo. E viva Simone de Beauvoir! Isso levou a um sucesso notável em muitas outras profissões, incluindo tornar-se uma importante agente da CIA, editora-chefe de uma conhecida revista de Nova York, ou seja, a mulher é uma Leonardo da Vinci, e uma romancista de sucesso. De editora-chefe, ela provou ter sucesso na indústria do jornalismo dominada pelos homens, e através disso provou ser capaz de gerenciar uma equipe de jornal. Isso aqui é claro, é feminismo puro isso aqui. Escola de Frankfurt, socialismo cultural, mas vamos lá.
Nesse sentido, acho que eu parei aqui, né? Tá. Nesse sentido, ela é feminista, ó. Ó. É o Wikipedia que tá falando, ó. Nesse sentido, ela é feminista e desafiou muitos homens. Peraí. Inclusive o Capitão América, que era cristão. O Capitão América era cristão. Deixa eu ler aqui. Em seus pontos de vista, e é bastante conflituosa se alguém ultrapassar seus limites. É feminismo puro isso aqui. Através dessa sua capacidade de realização, ela tem uma força de vontade e é por isso que conseguiu concretizar a sua carreira de piloto e de editora, embora tenha passado por muitas tragédias que poderiam facilmente derrubar alguém sem uma vontade como a dela. Ela lutará até o fim, tem vontade de guerreira e por causa das tragédias tem se mostrado bastante resistente à dominação mental, inclusive a dominação patriarcal da... Como é que fala? A dominação patriarcal da sociedade da judaico-cristã, enfim. Parece que foi a própria Simone de Beauvoir que escreveu isso aqui. No entanto, ela recorreu ao álcool quando sua... agora a pessoa começa a tentar consertar o estrago. Estupraram a mulher nos anos 80, virou cota nos anos 90, morreu 2 vezes e agora estão tentando arrumar o estrago. No entanto, ela recorreu ao álcool quando sua vida foi por água abaixo. Eventos como a morte do Capitão Marvel e a perda de seus poderes para a vampira transformaram em uma alcoólatra. Como vampira absorveu os seus poderes, isso incluiu a absorção de memórias com seus amigos e familiares. Ela ainda sabia quem eram seus amigos familiares, mas não sentia nada por eles. Foi então o Professor X dos X-Men quem restaurou suas memórias e poderes. Porém, achou bastante difícil e estranho conversar com aqueles de quem ela já foi próxima. Observe que esse tipo de desconexão emocional não se deve à sua independência, mas à perda de memória por causa de vampira. No entanto, seu treinamento militar dirá o contrário. Às vezes ela teve que fazer escolhas que eram consideradas frias, cruéis e indiferentes. Tanto que no filme mostra a Capitã Marvel destruindo o computador lá do planeta Ala, acho que é, do planeta Ala, tanto que ela ganha o apelido de Aniquiladora. Mas vamos lá, deixa eu terminar isso aqui, eu já passo para a próxima fase desse vídeo. No entanto, seu treinamento... Deixa eu ver onde eu parei. Porém, com isso, ela foi treinada para pensar rápido em como lidar com situações de emergência. Ela talvez seja vista como franca, pois é muito direta e assertiva. Agora vamos para 37 e 30. A partir de agora eu falarei sobre a atriz que interpretou a personagem. Não, primeiro é isso, eu falarei sobre a atriz que interpretou a personagem. Brie Larson. O nome da atriz é Brianne Sidney Donners. Brianne Sidney Donners. Esse é o nome verdadeiro dela. Nasceu dia 1º de outubro de 1989, atualmente está com 34 anos, em Sacramento, Califórnia, Estados Unidos. Sacramento é a capital da Califórnia, se você não sabia. Primeiros filmes: Special Delivery, de 1999, Ride on Track, de 2003, De Repente 30, de 2004, né? Que ela fez uma ponta no filme De Repente 30. Sleepover, de 2004, Madison, de 2005 e vários outros. A filmografia dela é enorme. Mas foi em 2013 que ela ganhou o primeiro Oscar. Ela ganhou um Oscar. Acredite se quiser. Brie Larson já ganhou o Oscar de melhor atriz. Foi pelo filme... Não, desculpa. Não, peraí. Volta. Peraí. 2013 foi o primeiro filme famoso dela. Depois já chegou no Oscar. Peraí. 2013 foi o primeiro filme famoso dela, que foi o Temporário 12. 2013. Foi 2 anos depois que ela ganhou o Oscar. Foi no filme O Quarto de Jack, 2015. Então, consertando aqui o primeiro filme famoso dela, no qual ela começou a ficar famosa mesmo, pra valer, foi o Temporário 12, de 2013. Mas o filme que deu o Oscar de melhor atriz pra ela foi O Quarto de Jack, de 2015. Que o nome do filme em inglês é Room. Mas em português, né, do Brasil, é O Quarto de Jack, de 2015. Aí os filmes como Capitã Marvel foram o homônimo, né, que é o filme Capitã Marvel, no qual ela leva uma surra, fica com o sangue escorrendo do nariz. Vingadores Ultimato, de 2019, que ela não consegue derrotar o Thanos, né, quem mata o Thanos primeiro é o Thor, depois é o Homem de Ferro. E as Marvels, que é o filme que eu acabei de assistir.
além de uma aparição pós-créditos no filme Guerra Infinita de 2018, que é logo depois que o Thanos mata metade do universo. Agora, antes de falar sobre o filme propriamente dito, eu quero falar sobre os poderes da Miss Marvel, da Capitão... não, peraí. Os poderes da Capitã Marvel, que também é chamada de Miss Marvel e binária. Vamos lá, os poderes. Habilidades físicas aprimoradas: força sobre-humana, vigor sobre-humano, durabilidade sobre-humana, agilidade sobre-humana, reflexos sobre-humanos, voo, que mais? Voo espacial, precognição do Flash, também conhecida como consciência cósmica, consciência hipercósmica, manipulação regenerativa, imunidade contaminante, envelhecimento desacelerado ou imortalidade convencional, cura, metamorfose, que era um poder anterior dela, alteração da biomassa, que também era um poder anterior dela, manipulação de energia, absorção de energia, explosões fotônicas, manipulação molecular, transmutação de matéria, criação de construção de energia e autossustento. Ou seja, a Capitã Marvel, por toda a salada, por tudo que a Marvel fez com ela ao longo da história, desde 1968 até hoje, ela assumiu praticamente todos os poderes de todos os super-heróis. Todos. Pense no super-herói, até mesmo da DC Comics, Super-Homem, por exemplo. Pense em qualquer super-herói de qualquer estúdio lá, Marvel, DC, seja lá qual for. Ela tem esses poderes. Se bobear, tem poder até de atravessar a parede. Mas vamos lá. Então, ela consegue ficar sem respirar no espaço, ela consegue se regenerar, ela consegue viver eternamente, entre aspas, né? Porque, como eu já disse, o Logan morreu. Tudo indica que o Logan morreu, no Logan, no caso, que é o nome do Wolverine, né? O nome original do Wolverine. Tudo indica que o Wolverine morreu no filme Logan e ele deixou uma sucessora que deve ser filha dele. Mas a Carol Danvers aparentemente é imortal. Ela já está com 85 anos e continua com um cara de 30. Deixa eu fazer o seguinte, tá 42 e 30, vai. A partir de agora começa a falar sobre o filme propriamente dito. Deixa eu só me localizar aqui. As Marvels, né? Falando sobre o filme propriamente dito, que eu assisti agora. As Marvels é um filme estadunidense de super-herói de 2023, baseado nas personagens Carol Danvers, Kamala Khan e Monica Rambeau, da Marvel Comics. Produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Studios Motion Pictures, ou seja, a Walt Disney comprou tudo, até mesmo os estúdios Marvel. É uma sequência de Capitã Marvel, 2019, aquele filme que ela só leva uma surra e fica com sangue escorrendo no nariz. É uma continuação da série Miss Marvel, 2022, né? Protagonizado, né? Miss Marvel é a série da Disney Plus, que virou Star Plus, acho que virou Star Plus agora. Que tem a Kamala Khan, que é paquistanesa, né? E o 33º filme do universo cinematográfico Marvel. O filme foi dirigido por Nia Da Costa a partir de um roteiro em que ela co-escreveu com Megan McDonnell e Elissa Karasik. É estrelado por Brie Larson como Carol Danvers, Teyonah Parris como Monica Rambeau e Iman Vellani como Kamala Khan, junto com o Zoe Ashton, Gary Lewis, Park Seo-joon, que deve ser sul-coreano, né? Que é o príncipe lá da terra, lá onde todo mundo canta, né? As pessoas só se comunicam cantando, então o príncipe é o sul-coreano, Park Seo-joon, acho que é isso, assim que pronuncia. Zenobe Shroff, Mohan Kapoor, Sagar Shaikh, que assim, a Kamala Khan tem o pai, a mãe e o irmão. Acho que os três são paquistaneses, né? Não sei se os três são paquistaneses, só sei que a atriz é paquistanesa. Mas vamos lá. Aí o Samuel Jackson é o Nick Fury, né? Que é o cara lá, o grandão da SHIELD, né? O líder dos Vingadores, digamos assim. Que tem um tapa-olho.
E vamos lá. No filme, Danvers, Mônica e Kamala se unem depois de começarem a trocar de lugar toda vez que usam seus poderes. Que assim, recapitulando. Tem a Miss Marvel, sobre a qual eu falei, né? Tem a Monica Rambeau, que é sobrinha da Carol Danvers. Ah, mas é negra, mas é sobrinha. Não sei como isso aconteceu, mas a Monica Rambeau é sobrinha da Carol Danvers. Eu acho que a Capitã Marvel se aparentou com uma negra, né? Tanto que ela não conseguiu salvar essa amiga dela, né? A irmã, digamos assim. Não sei como ela virou a irmã dela, mas de qualquer forma, aparentemente, eu digo aparentemente porque tem a ver com o que eu falarei depois. Aparentemente, a irmã de criação da Carol Danvers, que era negra, morreu de câncer. Aparentemente. Mas já eu explico o que aconteceu. E essa irmã de criação da Carol Danvers, que teria morrido de câncer, tinha uma filha chamada Monica Rambeau, que era adolescente quando a Capitã Marvel saiu para fazer uma missão e ela foi lá para o planeta Hala para destruir o supercomputador e a... Deixa eu ler aqui, vai. Deixa eu ler o enredo, aí fica mais fácil para você entender. O colapso da inteligência suprema leva a uma guerra civil entre as espécies Kree em seu mundo natal, Hala. O conflito torna o planeta estéril à medida que perde água e luz solar. Dar-Ben, a nova líder dos Kree, recupera um dos braceletes quânticos, ou seja, acho que é na Lua, né? Eu até achei que fosse o bracelete do Thanos, mas não tem nada a ver. É um par de braceletes. Ela encontra um desses braceletes, enquanto Kamala Khan possui o outro. Ou seja, do nada aparece outro na casa, aquela Kamala Khan recebeu pelo correio, né? Que acho que deve ter acontecido isso na série Miss Marvel lá, da Disney Plus, que virou Star Plus. Aí o bracelete foi parar pelo correio na casa dela. O outro bracelete estava enterrado na Lua, pelo menos parecia ser a Lua, né? Aí acontece o seguinte: Dar-Ben aproveita o poder do bracelete, um dos braceletes, né? Combinado com o seu cajado, chamado de Arma Universal, que parece um negócio, tipo um negócio com um machado na ponta, tipo um bastão com machado na ponta, uma coisa assim. E usa para destruir um ponto de salto no espaço, né? Que buraco de minhoca, uma coisa assim. A anomalia resultante é descoberta pela SWORD. Enquanto isso, Nick Fury, que no filme Vingadores Ultimato morreu, não, no filme Guerra Infinita ele morreu, né, com o estalo do Thanos. Aí no filme Vingadores Ultimato ele ressuscitou, né? Quando voltou toda aquela multidão, né? Quando toda aquela multidão ressuscitou, antes da batalha final, o Nick Fury ressuscitou também. Mas aí o Nick Fury tá de volta ativa, né? O Nick Fury, agora residente na estação espacial da Saber, que é tipo uma estação espacial com um elevador, né? Que no vídeo o ser humano não aprende mesmo. No vídeo o ser humano não aprende mesmo. Eu falei nesse vídeo que já existem estudos para se criar elevador espacial. Então esse filme que eu assisti hoje fala sobre algo que o pessoal está programando, né? Está planejando acontecer. Acho que a NASA, né, deve estar planejando isso para criar um elevador capaz de ligar a Terra até um ponto no espaço, que a ponta do elevador acompanharia a rotação da Terra usando a força centrífuga, uma coisa assim. Mas aqui, continuando, o Nick Fury, agora residente na estação espacial da Saber, intermedia, que é o correto, negociações de paz entre os Impérios Kree e Skrull. Como já disse na história da Capitã Marvel, o Império Kree e o Império Skrull estão interligados. Fury chama Carol Danvers e Monica Rambeau para investigarem, e a Monica Rambeau estava brigada com a... Não, estava brigada não, na verdade o que aconteceu foi o seguinte: a Carol Danvers deveria ter voltado
para casa onde a Monica Rambeau morava. A Monica Rambeau era criança, ainda pré-adolescente, se não me engano. Acho que era criança ainda. Eu acho que foi nos anos 80. Eu acho que isso se passa nos anos 80, né? No filme Capitão Marvel acho que aparece isso. A Carol Danvers se despediu da Monica Rambeau quando ela ainda era criança. Aí no fim a Carol Danvers acabou indo pra Hala para destruir lá a inteligência suprema, que é o supercomputador lá do planeta Hala. Aí vamos lá. A Monica Rambeau virou astronauta, né? Ela tá com quase 40 anos de idade agora, virou astronauta. E a Carol Danvers está lá no espaço, na sua espaçonave, sozinha, né? Com 85 anos, embora com aparência de 30. Aí aparece um negócio lá, um buraco de minhoca no espaço. Deixa eu ver. Quando Mônica toca o buraco de minhoca de um lado e deixa eu ver. E a Carol Danvers toca o buraco do outro lado, aí elas trocam de lugar com elas, entre elas e com a Kamala Khan. A Kamala Khan tá com o bracelete, né? Tá lá na casa dela com o seu quarto inteirinho, com cartazes, desenhos e tudo mais, inventando histórias em quadrinhos com a Capitã Marvel, porque ela é fã doente da Capitã Marvel. Elas sonham de formar uma equipe com a Capitã Marvel. Aí de repente, quando a Carol Danvers, a verdadeira Capitã Marvel, e a Monica Rambeau tocam lá no buraco de minhoca, elas trocam de lugar com a Kamala Khan. Aí de repente a Kamala Khan vai parar enfim, deixa eu ler aqui, peraí. Quando a Mônica toca o buraco de minhoca, ela, Danvers e Kamala trocam de lugar por teletransporte. A troca faz com que as três lutem contra os inimigos Kree uns dos outros, deixando a casa dos Hans destruída em seu rastro. Ou seja, os Hans aparecem lá na casa lá dos paquistaneses. Aí as três trocam de lugar cada vez que usam seus poderes para vencer lá os Kree. E aí os paquistaneses ficam revoltados e tal. Aí só aí que as três se reúnem, né? Deixa eu ver. Depois as três mulheres retornam aos seus lugares originais, Fury e Mônica visitam Kamala na Terra. Quando Kamala demonstra ansiosamente seus poderes, que é de criar um campo de força, rampa, enfim, um negócio violeta. Deixa eu ver, onde é que eu tô aqui? Quando Kamala demonstra ansiosamente seus poderes, ela troca de lugar com Danvers. Quando Danvers voa para longe, ela troca de lugar com Kamala no ar. O grupo supõe que os poderes baseados na luz de Danvers, Mônica e Kamala estão ligados através de um emaranhado quântico e que trocam de lugar quando qualquer uma delas usa seus poderes. As três se juntam em uma colônia de refugiados Skrull no planeta Tarnax, onde as negociações de reassentamento foram dissolvidas. Dar-Ben abre outro ponto de salto, ou seja, outro buraco de minhoca, que drena a atmosfera de Tarnax para Hala para tentar restaurar seu ar. Após um esforço apressado por evacuar a colônia, Danvers, Mônica e Kamala formam uma equipe informalmente referida por Kamala como as Marvels. Danvers informa as outras sobre a lenda de que os braceletes quânticos foram usados para criar a rede de transporte do ponto de salto. As três ficaram emaranhadas devido ao contato mútuo com sua energia quando Dar-Ben a interrompeu com a repetida ruptura de pontos de salto de Dar-Ben, causando instabilidade à rede e colocando o universo em perigo. Dar-Ben chega ao planeta Ladna, onde abre um ponto de salto para roubar a água do oceano para Hala. Seu plano final é roubar o Sol da Terra, né, o Sol do nosso sistema solar, para restaurar o Sol de Hala. As Marvels lutam e subjugam Dar-Ben, mas ela rouba o bracelete de Kamala e usa os dois em conjunto para abrir outro buraco no espaço. O esforço para fazer isso destrói Dar-Ben, ou seja, ela morre e deixa uma abertura para o multiverso. Depois que Kamala recupera os braceletes, ela e Danvers usam seus poderes, ou seja, Kamala e Carol Danvers usam seus poderes combinados para energizar Mônica, permitindo-lhe fechar o buraco do outro lado, mas deixando-a presa em outra realidade no processo. Danvers voa até o Sol de Hala e usa seu poder para restaurá-lo. A curta parceria com Danvers e Mônica inspira Kamala a procurar outros heróis e formar um novo grupo, começando com Kate Bishop.
Não sei quem é, mas é uma versão feminina do Gavião Arqueiro. Em uma cena no meio dos créditos, Mônica acorda em um universo paralelo onde é saudada por uma versão alternativa de sua mãe, a que tinha morrido de câncer. Lembra aquela que tinha morrido de câncer, né? Teoricamente, a Maria, né, que teria morrido de câncer, com uma heroína binária. E do mutante Dr. Hank McCoy, conhecido como Fera, que é aquele herói azul lá, que lembra o Wolverine, mas é todo em azul. Ou seja, a partir desse filme, as Marvels, o universo Marvel dos Vingadores e o universo Marvel dos X-Men estão interligados. Então o próximo filme das Marvels, as Marvels 2, será provavelmente no universo dos X-Men. Ou seja, simplesmente esse filme uniu o universo dos X-Men com o universo dos Vingadores. Agora eu quero falar aqui sobre a mensagem do filme. Ó, agora são 55h55, quase uma hora já. Eu quero falar sobre a mensagem central do filme, que é o feminismo. E eu quero rebater essa mensagem central com a Bíblia. Aqui, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, a Bíblia diz o seguinte: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Também no livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 18 a 24, a Bíblia diz o seguinte: E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, o trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, e as aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Mulher virtuosa, quem achará? Agora estou lendo Provérbios 31. Provérbios 31, de 10 a 31. Onde a Bíblia nos diz o seguinte, falando sobre a mulher segundo a Bíblia. A mulher que realmente vale a pena ser honrada, vale a pena ser louvada, que é a mulher segundo a Bíblia. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, assim ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem, e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã em linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribuir a tarefa das servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao foso e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria. Seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. Faz panos de linho fino e vende-os, e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são seu vestido, e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Está atento ao andamento da casa, e não come o pão da preguiça. Levanta-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. E aqui vai o texto famoso desse capítulo. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada.
dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la nas portas. Para quem não sabe nada do contexto da época, as portas eram o local onde as decisões eram tomadas nas cidades, né? Onde era feito os julgamentos e tal. E finalmente temos aqui a carta aos Efésios. Não, antes da carta aos Efésios, quero ler as palavras de Jesus em João 4. Eu lerei até o versículo 30, né? Que fala sobre como Jesus tratou a mulher, como Jesus tratava as mulheres. Existem muitos textos bíblicos que eu poderia mencionar aqui sobre a maneira como Jesus tratava as mulheres, mas eu quero mencionar apenas este. É claro que a Bíblia fala também de 3 mulheres que sustentavam Jesus, que eram a mulher de Chuza, a Joana, a mulher de Chuza, a Susana e a Maria Madalena. Muitos textos bíblicos que eu poderia mencionar aqui falam sobre o valor que Jesus dava às mulheres. Ou seja, essa história de que a Bíblia é machista, que a Bíblia é patriarcal, né? Porque a Bíblia é a palavra inerrante de Deus. Tudo faz sentido se você lê a Bíblia, se você permite que o Espírito Santo tome conta da sua vida e ajude você a interpretar a Bíblia, né? Porque você tem que ler a Bíblia revestido pelo Espírito Santo para poder entender a Bíblia. Se você lê a Bíblia sem a presença do Espírito Santo na sua vida, você não consegue entender, não adianta. Mas se você é verdadeiramente convertido, se você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e se você é inspirado, se você é esclarecido pelo Espírito Santo, você consegue entender tudo que a Bíblia diz. Então esse texto aqui de João 4, eu lerei primeiramente do versículo 1 ao 30 e depois o versículo 42. É a passagem lá da mulher samaritana. E quando o Senhor, no caso Jesus, entendeu que os fariseus tinham ouvido o que Jesus fazia e batizavam mais discípulos que João Batista, né? Ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos, Jesus deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Ou seja, Samaria ficava no meio do caminho entre Galileia e a Judéia. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta, ou seja, a hora sexta, eu acho que era às 18 horas, se eu não me engano. A hora nona, 3 horas da tarde, não, a hora sexta era meio-dia, isso, era meio-dia. Aquele sol escaldante, aquele sol de rachar, isso mesmo. Era exatamente meio-dia. No ponto mais alto do sol, quando o sol estava rachando o coco, e em Israel, ao meio-dia, imagine, Israel, meio-dia, Jesus lá sentado no poço, morrendo de sede. Aí continua o texto. Veio uma mulher de Samaria tirar água, porque já era meio-dia, né? Então ela foi, acho que quando o sol estava trincando, a maioria estava almoçando, então ela escolhia esse horário, o horário mais quente do dia, para ir buscar água, por causa da vergonha, né? Para não passar vergonha, porque ela tinha uma vida desregrada, enfim. Disse-lhe Jesus, a mulher samaritana: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Ou seja, é estratégica, né? Se os discípulos tivessem visto Jesus falar com a mulher, eles teriam ficado escandalizados, né? Ficariam horrorizados, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Tanto que a mulher disse o seguinte: disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque tem toda uma história, né, da invasão lá dos assírios, que desocuparam o reino do norte, né, que o reino de Israel, aí repovoaram Samaria, repovoaram o reino do norte com estrangeiros. Por isso que os judeus odiavam os samaritanos e vice-versa. No versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. E agora o texto bíblico que todo mundo deveria saber de cor. Jesus como fonte de água viva, a verdadeira fonte de água viva. Versículo 14.
mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Viu, Carol Danvers? Se você não tomar cuidado, você pode morrer também. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Ou seja, nem Carol Danvers é imortal. Se ela não beber da água da vida, ela morrerá também, assim como o Wolverine. Agora versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Agora que veio o profético. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos. E eu que agora tenho não é teu marido, ou seja, é demasiado. Isso disseste com verdade. Aí que a mulher acordou. Disse-lhe a mulher: Senhor. A mulher percebeu que estava falando com alguém importante. Senhor, vejo que és profeta. Ou seja, primeiro ela achou que ela era só profeta, mais nada. Aí ela explicou, né? Nossos pais adoravam nesse monte, o Monte Gerizim. E vós dizeis que é em Jerusalém, no caso, o Monte Sião, o lugar onde se deve adorar. Em Jerusalém, né? Adoradores do Pai. Ou seja, os samaritanos adoravam no Monte Gerizim e os judeus no Monte Sião, em Jerusalém. No versículo 22... Não, peraí. Cortou aqui. Tá, é Jesus falando, né? Que cortou na hora do... Que eu imprimi aqui, cortou um pedaço. Mas é no versículo 21, né? Versículo 22. Vós adorais o que não sabeis. Jesus falando para a mulher samaritana. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem de judeus. Que ele era a salvação, né? Jesus Cristo era a salvação. Mas a hora vem, e agora é. E aqui, falando sobre o movimento pentecostal. Muitos protestantes históricos não aceitam de jeito nenhum os pentecostais, têm preconceito terrível contra os pentecostais, mas esse versículo cala a boca de todos eles. Versículo 22 de João 4. Não, versículo 23, desculpa. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: né? Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, né? Messias em hebraico e Cristo em grego, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. É aí que Jesus se revela. Jesus se revela para as mulheres. As mulheres foram as primeiras a testemunhar a ressurreição de Jesus. E aqui, antes mesmo de morrer, Jesus se revelou para uma mulher. Tá vendo, feministas? Jesus valorizava as mulheres. Ele se apresentou como Messias para uma mulher. As primeiras a testemunhar a ressurreição dele foram as mulheres. A primeira a testemunhar a ressurreição dele foi Maria Madalena. Foi a primeira a testemunhar a ressurreição dele, a ver Jesus ressuscitado. E as demais mulheres que estavam com ela também. Ou seja, Jesus valorizava assim as mulheres. Vocês não estão sabendo o que estão falando. Vocês não sabem nem o que vocês estão defendendo. Agora aqui, no versículo 26. Jesus se revelando como Messias para uma samaritana, que era amaldiçoada pelos judeus. Eu o sou, ou seja, eu sou o Messias, o que falo contigo. E a mulher então ficou desesperada. Tanto que eu falo no vídeo A Primeira Missionária. Eu tenho um vídeo no meu canal chamado A Primeira Missionária, no qual eu falo a respeito disso. Ela ficou assim, desorientada e deixou o cântaro, ou seja, ela largou o cântaro. Ela tendo lá buscar água no calorão do meio-dia, buscar água, e esqueceu toda a vergonha, tudo, né, que ela era mal falada, que ela era mal, né, que ela tinha a vida desregrada que ela tinha. Ela esqueceu tudo, ela deixou tudo de lado, largou o cântaro lá no poço e foi correndo pela cidade. E falou aqui no versículo 28, né, deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Ela virou missionária. Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é esse o Cristo? E o pessoal ficou assim, né? E foi lá atrás dele, saindo para a cidade e foram ter com ele. E aí tem a volta dos discípulos, tal, só que eu quero pular essa parte e pular lá para o versículo 42. E assim, e diziam, no caso os homens, né, após comprovarem, né, que Jesus era realmente o Messias, né, os homens da cidade que tinham falado mal da mulher,
falavam da vida desregrada dela, que ela era malquista na cidade, ela era pessoa não grata daquela cidade, tá? E diz o seguinte, no João 4:42, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Messias, o Salvador do mundo. E eu quero encerrar esse vídeo com um texto que precisa ser muito bem explicado, né, que é um texto que as feministas distorcem de uma maneira terrível, e eu preciso explicar esse texto, que é o texto de Efésios capítulo 5, versículos 22 a 33. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio, Jesus Cristo, o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, aqui que vem o negócio, né? E os machistas gostam só da primeira parte, mas pulam a segunda. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Ou seja, Cristo morreu pela igreja, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque Eva foi tirada do lado de Adão. Ela não foi tirada nem da cabeça para dominar o homem, nem do pé para ser dominado por ele. Ela foi tirada do lado para que ambos fossem iguais, estivessem no mesmo nível. E a Eva fazia parte do corpo de Adão. Eram uma só carne, como já está lá em Gênesis, eu disse lá em Gênesis, né? Gênesis 1 e Gênesis 2. Adão e Eva eram uma só carne, assim como todo homem e toda mulher, quando se casam, se tornam uma só carne. Continuando aqui. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. No caso, um homem não deveria odiar uma mulher, embora infelizmente isso aconteça muitas vezes, né? Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne, como está lá em Gênesis, né? No texto que eu já li. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ou seja, o mistério, né, a respeito da união entre o homem e a mulher, também tem a ver com Cristo e a igreja. A união entre Cristo e a igreja é por meio do arrebatamento. Ou seja, quando Jesus voltar e levar a sua igreja consigo, será o casamento. O casamento entre Cristo e a igreja será por ocasião do arrebatamento da igreja. E concluindo aqui. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. O que eu posso dizer sobre esse texto? Esse texto é muito atacado pelas feministas. Então, inclusive, existem pessoas progressistas, políticos progressistas, que querem tirar esse texto da Bíblia, né? Que querem apagar esse texto da Bíblia, né? E tirar esse texto da Bíblia, né? Mas o que esse texto diz? Que a mulher, ela está em submissão. O que é submissão? Estar na mesma missão que, ou seja, a mulher está na mesma missão que o homem, ou seja, a mulher não deve se sentir superior ao homem, não deve querer se sobrepujar ao homem, não deve tratar o homem como um inimigo. Ela deve estar ao lado do homem, na mesma missão que ele. Ou seja, submissão, na verdade, não é ser capacho do homem, não é ser pisada pelo homem, nada disso. A mulher submissa ao marido é uma mulher que se sujeita à mesma missão que o homem, uma mulher que se iguala ao homem. Ambos estão na mesma missão. Repetindo, a mulher que se sujeita ao marido, ela não é capacho do homem, ela não é pisada, ela não se deixa pisar pelo homem, mas ela se coloca no mesmo nível que o homem. Ambos estão na mesma missão. Isso é submissão, a verdadeira submissão. Então, antes que dê 1h15, eu quero encerrar esse vídeo esclarecendo definitivamente uma coisa. Capitã Marvel é um filme feminista, né? As Marvels é um filme feminista. A personagem Carol Danvers é um personagem feminista. Por isso, antes de querer abraçar, né, a causa da Capitã Marvel, das Marvels, da Capitã Marvel, da binária, seja lá o que for, da Marvel como um todo, que agora é da Disney, né? Antes de querer abraçar a causa da Disney, da Marvel, saiba que
A palavra de Deus nunca muda. E se a palavra de Deus diz que a mulher e o homem devem estar no mesmo nível, pronto, acabou. Não se discute isso. Ponto final. Que Deus abençoe e Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe seus favoritos, que é o meu canal. Deus abençoe. Feliz Natal. E até depende se quiser.